Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Você tem expectativas nessa manhã? Quem tem expectativas nessa manhã? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coisas maravilhosas Deus pode fazer e vai fazer na sua vida nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Você que nos honra com a tua presença nessa manhã pela primeira vez aqui no nosso meio, nós agradecemos aqui a sua presença, sejam muito bem-vindos. Amém? Glória a Deus por isso. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Todos acharam em Hebreus? Amém? Versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Continua aqui dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Se você quiser abrir também, não precisa, mas se você quiser abrir, em Números capítulo 13, versículo 30 a 33, há um relato ali de Josué e Calebe. Quando Josué e Calebe foram para espiar a terra, essa história é maravilhosa. 12 espias foram levados para espiar a terra, e desses 12, apenas 2 vieram com a certeza de que Deus havia dado aquela terra para o povo de Israel. Apenas 2. O que aconteceu e por que os outros não puderam ou não viram a bênção e a vitória sobre a vida deles? Faltou fé. Eu quero fazer aqui uma pergunta para você. De que maneira você vê a sua vida no reino de Deus? De que maneira você está experimentando as coisas de Deus? Ou será que temos experimentado as coisas de Deus da maneira que Deus espera que nós experimentemos? É um questionamento. Por que será que muitos não estão obtendo a vitória como Josué e Calebe obtiveram? Por que muitos não estão vendo as coisas acontecerem como nós deveríamos, obedecendo a palavra de Deus, receber? Josué e Calebe, eles entraram na terra prometida. Os outros 10 não. Se você ler o relato, você vai ver que eles não entraram na terra prometida. Você vai ver que eles não participaram daquilo que Deus gostaria de que eles tivessem participado. Por quê? Faltou fé. Eu quero levar você um pouquinho lá no Antigo Testamento e pensar um pouquinho sobre a vida de Abraão. Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus dá uma ordem para Abraão. O que ele fala para Abraão? Sai da tua parentela, vá para a terra que te mostrarei, e sê tu uma bênção. Que ousadia!
Já pensou se Deus se materializasse aqui e falasse para você assim: olha, é o seguinte, sai da onde você está, vai para esse lugar e comece a fazer isso, e faça isso e mais isso, e sê tu uma bênção. Qual seria a sua decisão com relação àquilo que Deus fez? Quem daqui iria sem medo? Vocês são corajosos. Vocês são corajosos. Uma terra que você não sabia o que havia nela. Um lugar que talvez nem fruto e nem planta daria. Você sabe por que Abraão é o pai da fé? Porque ele creu naquilo que Deus falou para ele. E não ficou observando as circunstâncias e muito menos o que os outros estavam falando para ele. Ele saiu da parentela, ele foi para uma terra diferente e ali ele foi uma bênção. Eu vou usar aqui exemplo muito interessante. Se Deus, quem daqui tem negócios? Legal, muito bom. E se Deus chegasse aqui para você e falasse assim: eu quero que você saia desse lugar e vá para um outro lugar. Eu não sei bem aonde é, mas eu vou te mostrar no caminho. E você tem certeza que é Deus que está falando, mas você não tem certeza de onde você está indo. Qual seria a sua reação? Medo, dúvida, incerteza. Qual seria a sua reação? Qual foi a reação de Abraão quando ele recebeu esta ordem de Deus? Vou dar um exemplo aqui da escola. Vamos supor que Deus chegue e fale assim para a diretora da escola: saia desse lugar e vá para um outro lugar que eu vou te mostrar e sê tu uma bênção. Tem recursos? Humanamente falando, não. Mas quando Deus manda, pela fé, temos que obedecer. Quando Deus fala, pela fé, temos que obedecer. A palavra do Senhor diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. E eu gosto da palavra de Deus. Por quê? Porque Abraão tem lá no livro de Gênesis que a descendência dele seria como os grãos de areia do mar, ou de uma praia. Ou Deus perguntou para Abraão: dá para você contar quantas estrelas tem no céu? Assim será a sua descendência. E glória a Deus por isso. Eu quero avançar um pouquinho. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu quem? Isaque, filho da promessa, seu único filho. Vamos tirar aqui Ismael, ok? Que foi um erro que eles cometeram ali. E não vamos falar também de Ismael e nem de Isaque, que aqui também dá uma mensagem para você estudar bastante, que é onde surgiu o povo árabe, tá bom? Mas o que aconteceu com Isaque, o único filho? Deus fala assim: ó, é o seguinte, vai lá para aquele monte Moriá, é isso, Monte Moriá, e leve o teu filho, porque ali eu quero que você entregue ele para mim. Deus, é o seguinte, o Senhor pede para mim sair da minha terra, o Senhor falou para mim ir para um lugar onde não tinha condições de ver absolutamente nada. Aí eu consigo, graças ao Senhor eu tenho aí um filho, e agora o Senhor quer esse filho para mim? Você quer tirar esse filho? Mas tá bom, já é o Senhor, então eu vou. E ele foi.
E aí você conhece a história de Isaac. O que aconteceu com Isaac? Ele arma toda o altar, e quando põe Isaac, ele pega o cutelo, e quando ele vai descer, o que Deus fala para ele? Não faça isso, porque eu sei que você tem fé. Nos momentos finais, na hora que ia descer o cutelo, Deus fala assim: não faça isso. E eu quero tirar a palavra fé e colocar uma outra palavra. Isso não está na Bíblia, eu estou colocando. Não faça isso, porque eu sei que você é obediente. Você percebe a situação de Abraão? Diz aqui no versículo 17: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Não tenho dúvida que se Abraão tivesse sacrificado seu filho, Deus tinha poder suficiente para ressuscitar Isaque. Lógico, aqui está fazendo uma alusão a Cristo, ok? Mas o grande questionamento é: para você agir muitas vezes em fé e na obediência, você precisa obedecer a voz daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, Deus. E quantas vezes nós não estamos agindo em fé? Nós estamos com medo de agir, nós estamos com medo de usar a palavra de Deus, de assumir da palavra de Deus as promessas. Talvez você não veja as coisas acontecendo, mas a palavra de Deus te dá condições de você orar a palavra, e pela fé você vai receber, no momento certo, na hora certa, e naquilo que Deus quer fazer para a sua vida. Por que eu estou falando isso? Eu estava lá no fundo. Quem estava no louvor viu que eu fiquei ali no fundo, naquela coluna ali, estava orando. Falei: Senhor, como que eu posso? O que eu vou pregar para esse povo? O que eu vou falar para esse povo? O que eu preparei é uma outra coisa, não é isso que eu vou falar, que eu estou falando. E Deus falou assim: você precisa aprender a agir em fé, meu filho. Você não está vendo o que eu estou vendo. E muitos daqui não estão vendo o que eu estou vendo, e estão deixando as bênçãos correr, e não estão tomando posse da bênção, das minhas promessas. Você percebe? Eu vou adiantar um pouquinho mais, eu vou pular Moisés, eu vou pular outros homens, outros pais da fé aqui, mas eu quero chegar a um homem chamado Josué. Está no versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Eu quero que você abra lá comigo, em Josué capítulo 6, versículo 12. Josué capítulo 6, versículo 12. Eu quero que você acompanhe também do versículo 1 em diante. Diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que,
tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Não vou falar para você pegar e você ficar rodeando 7 vezes. Isso aqui foi uma estratégia para aquela época. Até acontecer alguma coisa. Você não vai conseguir, você vai ficar tonto e vai cair. Não é isso que está dizendo aqui. A aplicação disso aqui é: esteja preparado para a guerra, em todo o tempo. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Pela fé, muralhas das nossas vidas precisam cair hoje, que muitas estão impedindo de nós recebermos aquilo que Deus quer que a gente receba. Eu tenho plena convicção que até o final desse culto, até o final da nossa reunião, eu tenho plena convicção, será liberado coisas de fé para este lugar. Será liberado coisas de fé para a sua vida familiar. Será liberado coisas de fé para o seu filho, para a sua família, para o seu ente querido. Será liberado pela fé cura aos enfermos. Mas o que nós não podemos é ficar atônitos, parados, estarrecidos, esperando Deus fazer. Deus já fez. Agora a questão da igreja se colocar de pé, se apropriar de uma fé que é a certeza das coisas que se esperam em convicção de fatos que não se veem, e nós tomarmos posse da palavra de Deus, e orar a palavra de Deus, e fazer com que a palavra de Deus se funda dentro de nós, e o caráter de Deus seja refletido na minha vida, para que esta igreja rompa muralhas, quebre muralhas, destrua muralhas. Agir em fé precisa ter coragem, precisa de posicionamento. Abraão não recebeu o que ele precisava somente por ele escutar a voz de Deus. Ele se posicionou, e ele foi, e ele agiu, e ele caminhou, e ele fez. Moisés, da mesma forma, Josué também fez a mesma coisa. Queremos agir em fé. Nossa, que maravilha agir em fé. Mas quanto tempo nós temos profetizado a palavra de Deus? Não estou dizendo que você vai profetizar qualquer coisa, não é isso que eu estou dizendo. Você tem que profetizar a palavra de Deus, aquilo que se aplica, aquilo que Deus quer que você fale, para que você possa receber aquilo que Ele quer para a sua vida. Por que nós não agimos em fé? Nós não agimos em fé porque no que nós estamos pedindo não está de acordo com a palavra de Deus. Não estou dizendo aqui que se você pedir vai acontecer, mas fé é isso. Fé é você ter certeza que vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Pela fé.
Eu tenho plena convicção de que vai chegar recurso para a sua vida. Pela fé eu tenho convicção que vai chegar recurso para que você possa ser suprido por Deus em todas as suas necessidades. Pela fé vão acontecer coisas que talvez você nunca experimentaram, mas pode acontecer. Pela fé vai chegar recursos nessa igreja para nós cumprirmos com todas as nossas obrigações. Todas. Pela fé. É pela fé. Pela fé esse lugar já está pequeno em nome do Senhor Jesus. Pela fé. É pela fé. Pela fé nós teremos células, pequenos grupos, em grande quantidade. Você é louco, você é doido, não venha matar a minha fé se você não a tem. Não mate a minha fé. E não mate a fé de quem tem fé. Procure buscar fé. Procure buscar entendimento da palavra de Deus. E eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que isso vai acontecer. Josué, ele continua. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade, e assim sucessivamente. E ele continua, versículo 18: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade haviam destruído, totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, jumentos e ovelhas. O que aconteceu com a vida deste homem? Pela fé, aguardou a promessa. Qual é o maior erro que nós cometemos hoje com fé? Nós queremos tudo. Senhor, a tua palavra diz que a promessa é minha. Manda. Estou esperando. Aí não manda, Deus não manda, porque não é assim que funciona. Aí o que você começa a fazer? Deus falou e não cumpriu. Deus falou e não está cumprindo. Deus falou e não está acontecendo isso. Volta a ser o povo que estava no Egito, murmurando, falando que não deve, usando a língua para envenenar ao invés de abençoar. Não recebeu? Aguarda a tua vitória, meu irmão, ela vem. Aguarda a tua promessa, ela vem. Ela vai chegar. Enquanto a esperança, a vida. Enquanto a vida, a esperança de promessas. O grande detalhe é que nós queremos as promessas de uma maneira. Eu quero a promessa. Eu estou orando aqui, diz, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Poxa, que legal. Aí você começa a orar isso, amanhã teu esposo vai estar convertido? Não. E você parou. Olha, como não aconteceu nada, eu acho que esse Deus aqui, olha, infelizmente esse Deus é um Deus que não responde, que não atende. É um Deus que não está nem aí comigo. Deus, estou de mal. Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Está falando data? Está falando dia? Está falando ano? Crer no Senhor Jesus. Simplesmente creia.
creia, e vai acontecer algo novo. E todos os dias você tem que levantar com essa expectativa de você receber essas coisas novas, de receber essas coisas maravilhosas de Deus. Continuando aqui em Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão. Gideão estava amassando uva, meu irmão, escondido, porque ele não podia fazer isso, porque estava havendo uma perseguição dos amonitas, Juízes capítulo 6, escondidinho lá, fazendo as coisas de Deus, quietinho. Parece um anjo do Senhor para ele, o que ele faz? O Senhor é contigo, homem valente. Vai lá e vai fazer, e dá tudo o que ele tem que fazer. Aí sabe o que ele faz? Imagina, eu? Não para com isso, Deus. Você acha que eu vou fazer isso? Deus ali falando o que ele tinha que fazer, ele não acreditava no que ele tinha que fazer. Nós temos coisas para fazer, acredite, vai dar certo. Vai acontecer coisas diferentes e coisas novas. De Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram o quê? Reinos. Agora, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua fé, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Oh Senhor Jesus, Senhor, como nós podemos hoje ter um pouquinho da fé desses homens? Então eu tenho que andar peregrino, eu tenho que colocar pele de carneiro, de ovelha, de cabra, fazer a cara de necessitado, né? Fazer a cara de necessitado, ser afligido, maltratado, aquele olhar 43. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Você sabe por quê ou não? Porque esses não obtiveram ainda o que nós estamos obtendo, que é Jesus Cristo vivendo em mim. É Deus aqui, é Deus dentro de nós. E o que nós precisamos aprender hoje é exatamente isso. É uma vida de fé. Se eu fazer aqui uma pergunta para você, não precisa responder nem levantar as mãos. Quais são as maiores dificuldades que você enfrentam? Consigo mesmo. De maneira relacional. Qual é a dificuldade que você enfrenta? Qual é a dificuldade que você enfrenta no teu trabalho? Com o seu chefe? Com aquelas pessoas que você está ao seu redor? Qual é a sua dificuldade que você enfrenta diante da universidade? Qual é a dificuldade que você encontra na tua família? Qual é essa dificuldade? Se eu fizer essa pergunta, você com certeza vai levantar a mão. Eu tenho alguma dificuldade em alguma área. Em alguma área eu tenho dificuldade. Mas o que nós não estamos vendo
é o que Deus quer fazer através de mim diante dessa dificuldade. Você precisa agir em fé. Agir em fé. Não estou dizendo que você tem que ficar falando, não, isso vai acontecer, porque fé não é pensamento positivo. Fé é a expressão da palavra de Deus na realidade, na sua vida. Tudo que você precisa diante da tua dificuldade está nesse livro, está aqui. Basta você abrir e você começar a estudar e a ver o que você pode ter e pode ser diante de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, nessa manhã, talvez pela fé e pelo exercício da sua fé, algumas muralhas podem cair, algumas muralhas podem se romper, obstáculos podem desaparecer, mas é por meio da fé, mediante a palavra. Não é pensamento positivo. Você tem que ler a palavra. Senhor, esses homens obtiveram um bom testemunho por causa da fé. O que eu preciso fazer para obter esse mesmo testemunho? Tá bom, então anote aí. Primeiro, seja obediente a Deus. Seja obediente a Deus. Esses homens foram todos obedientes a Deus. Todos eles. Todos foram obedientes a Deus. Segundo, anote aí também, pratique os princípios da palavra de Deus. Pratique. Pratique. Tiago soube praticar muito bem isso, lá em Tiago capítulo 1. Que foi uma das coisas que ele pediu, sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça para Deus que Ele te dá. A terceira coisa, ao invés de você, além de você praticar, pratique com uma outra pessoa também, para que você renove essa aliança e você troque, o quê? Informações. Aquilo que ela sabe, você pode passar para ela, aquilo que você sabe, você passa, aquilo que ele sabe, você... Percebe? Isso traz o quê? Consolidação, isso traz fundamento, isso traz força para você vencer todas as dificuldades que você tem. Se você andar sozinho, pela fé, você vai conseguir. Mas lá em Eclesiastes também diz, é melhor que estejam dois do que um. Porque se você cair no buraco, quem vai tirar você de lá de dentro? Percebe? Tem que ter junto, alguém tem que estar junto contigo, alguém tem que estar junto, você compartilhando. É por isso que nós temos aqui na igreja os PGs, as células, para que você possa compartilhar isso, e encontrar ali sustento, alimento para a sua alma, para o seu espírito, para que você haja em fé, e da maneira correta, lógico. Quais são as coisas, quais são as dificuldades que você tem hoje? Quais são? Deus pode mudar, Deus vai mudar, basta você exercitar a palavra de Deus. Quarta coisa que você precisa fazer para obter fé, além de você obedecer o mandamento de Deus, praticar, estar trocando essa informação com alguém, sabe o que você precisa fazer? Colocar o seu belo joelhinho lindo, maravilhoso, no chão, e orar a Deus. Porque muitas pessoas estão aqui tentando agir em fé, sem colocar o seu joelho no chão. Eu quero agir em fé, mas eu não consigo agir em fé. Por que eu não consigo agir em fé? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo fazer aquilo? Por que eu não consigo fazer aquele outro? Você não colocou o joelho no chão para orar. Se não me falha a memória, Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim: quando alguém estiver enfermo, chame os presbíteros para que faça oração, e a oração da fé curará aquela pessoa. Você percebe? O que vem antes da fé? A oração da fé. E é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos experimentar. Se nós não orarmos, nós não vamos buscar aquilo que nós precisamos.
Nós não vamos ver a fé agindo no nosso meio. Nós não vamos ver as muralhas caindo. Nós não vamos ver o véu se rasgando de alto a baixo e as promessas de Deus vindo e sendo depositadas nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias, Deus quer cumprir as promessas dEle na nossa vida. A diferença é como eu estou me portando diante de Deus para que a fé venha para que a fé venha dar a oportunidade de recebermos essas promessas. Por que eu digo isso? Porque nós só vamos viver e nós só vamos conseguir viver pela fé. E o maior exemplo que nós estamos enfrentando hoje, sabe qual é ou não? Quem sabe qual é o maior exemplo de situação que nós estamos enfrentando hoje, que nós precisamos começar a exercitar fé? Crise financeira do mundo. Não é só do Brasil, não. O mundo inteiro está em crise. Mas pela fé eu estou em Cristo. Pela fé eu estou em Cristo. Pela fé eu estou em Cristo. Por quê? Porque pela fé, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Todas. Vai suprir todas as necessidades desse lugar. Vai suprir todas as necessidades da tua casa. Vai suprir todas as necessidades do seu lar. Quantas vezes você está andando com o teu carro na reserva? Você fala assim, Jesus amado, será que chega no posto? Pela fé, chega. E pela fé, quando você passa o cartão, tem dinheiro. Esse testemunho não é meu, mas é de um pastor que eu conheci, pastor Luciano Subirá. Ele precisava fazer uma viagem missionária. O irmão Newton conhece, né? Ele precisava fazer uma viagem missionária e o valor da passagem era quase R$9.000. E ele não tinha como comprar, ele não tinha jeito, não tinha nada. Mas ele precisava fazer essa viagem. Ele precisava fazer essa viagem. E faltando alguns dias para a viagem, ele falou, olha, eu vou cancelar, vou ligar lá para a Índia, para o missionário, e vou falar, olha, esquece, não tem condições, não tem como pagar as passagens, não tenho como conseguir ir. E ele ligou para o missionário e falou assim, olha, não tem condições, eu não consigo ir para aí. O missionário disse assim, eu não aceito não como resposta, você precisa agir em fé. E você vai vir para cá, porque eu vou orar para você vir. O recurso vai chegar na tua vida. Faltando uma semana, nada. Ele falou assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Ele conseguiu comprar as passagens parcelado. E com data do boleto para vencer. E o boleto vencia sexta-feira, numa sexta-feira, e ele tinha que pagar aquilo ali. Se eu não me engano, é sexta ou segunda, não lembro. Na sexta-feira, Deus falou para ele assim, vai no caixa eletrônico e passa o seu cartão lá. Ele foi com toda a alegria, chegou, passou o cartão eletrônico lá, e o que tinha na conta? Nada. Não tinha nada. E Deus falou assim, fique aí, continue passando o cartão. Ele falou, tá bom, o senhor está falando. Passou o cartão de novo, depois de alguns minutos, nada. Passou de novo, nada. Aí foi diminuindo, de 5 em 5 minutos ele foi passando. Aí ele chamou o funcionário e falou assim, olha, quanto tempo demora para cair uma transferência ou alguma coisa assim? E que hora que fecha a agência, né? Ele falou, olha, aqui fecha às 3 horas. Ah, tá bom, então eu vou aguardar. Era 2 e pouquinho, e ele só fazendo nada. Às 4h02, a agência já fechada, às 4h02 e alguns segundos, né? 4 horas e alguns segundos, ele põe o cartão e ele vê no cartão, no saldo da sua conta, o valor
exato da passagem. Aí ele falou assim: Senhor, obrigado, ótimo, graças a Deus. E ele ficou intrigado com aquilo. Ele falou: mas quem será que fez isso? Alguém, eu preciso descobrir quem fez, quem foi o abençoado que fez isso. E aí ele descobriu que foi, por meio da agência, ele descobriu que foi uma pessoa lá do interior de São Paulo, que ele passou uma vez só naquela igreja pequenininha, passou uma vez só, e nunca mais foi. Ele falou, ele ligou para o pastor: pastor, é o seguinte, foi o senhor que depositou esse valor na minha conta, assim, sabe? Ele falou: foi, mas eu não gostaria que você soubesse que fui eu. Não, pastor, mas o que aconteceu, né? O porquê de tudo isso? Deus falou ao seu coração, alguma coisa? Ele falou: não, foi o seguinte, eu voltei, eu fui almoçar, e quando eu voltei, eu cheguei em casa, Deus me incomodou para abrir uma gaveta. Uma gaveta. Eu disse: mas abrir uma gaveta, Deus? Abra a gaveta. E ele abriu a gaveta, e dentro dessa gaveta tinha a contabilidade dos livros que o pastor tinha levado para vender na igreja. E ele falou: o que tem que ver com isso? Ele pegou e refez toda a parte financeira da vinda do pastor, o que pagaram o pastor, o que o pastor vendeu, tudo. A igreja havia depositado o valor errado na conta do pastor. E ele falou assim: meu Deus do céu, eu preciso pagar essa diferença. E o que ele fez? Ele pegou e pagou a diferença para o pastor. Só que o que ele fez? Como ele tem um amigo que trabalha na agência, ele falou: essa diferença aqui, você deposita na conta dessa pessoa para mim, por favor? Ele não foi no caixa eletrônico, ele deixou para uma pessoa do banco para fazer. E quem já experimentou isso, de deixar coisa para a pessoa do banco fazer, ela sempre vai fazer depois das 4 e nunca antes das 4. Você pode ter certeza disso. Aí o que aconteceu? E ele ficou todo chateado. Falou assim: olha, pastor, o senhor me desculpa, foi um erro nosso, tal. Ele falou: não, fica tranquilo, mas você nunca mais faça isso, irmão. Aí ele falou: mas por quê, pastor? Eu estou desde as 2h da tarde na agência esperando esse dinheiro. Então, por favor, vá na boca do caixa e deposita urgente, irmão. Então, só ele deu exemplo de como Deus supre pela fé as coisas. E há algo muito interessante diante de tudo isso. Isso é uma experiência desse pastor. Esse pastor Luciano, o pai dele faleceu, e o pai dele foi professor meu de seminário. Um pastor abençoado. E eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Luciano na igreja Nazareno. A gente teve alguns contatos. E ele tem várias experiências que ele fala sobre fé. Qual a diferença de Deus agir na vida dele? E qual a diferença de Deus agir na sua vida? O Deus mudou? Qual a diferença? A diferença está em crer no Deus da promessa. A palavra do Senhor diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que Deus tem prometido para você, meu irmão? O que Deus tem prometido para você, minha irmã? Eu quero dizer para você: seja fiel a Ele, e Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Amém? E eu quero contar o meu testemunho para você. Eu contei, já falei com a pessoa desse testemunho. Há muito tempo atrás, alguns dias atrás, alguns meses atrás, o Mateus, meu filho que está aqui, ele pediu: pai, eu preciso comprar uma calça. E ele foi comprar essa calça. Foi. Ok, a calça custou R$150. É uma calça linda. É ou não é? Bonita. Falei: não, merece, o cara merece. Ele não tinha o dinheiro e não tinha como abrir crédito. Não tinha como. Não abre esse crédito nem para pastor e nem para universitário. E nem universitário de pastor, é pior ainda. Não abre mesmo. Aí o que acontece? Eu peguei e falei: então tá bom, vamos lá. Eu não tinha condições de comprar. Mas eu falei assim: Deus, eu vou comprar porque Ele merece. Eu tirei o valor da conta que eu ia pagar segunda-feira e fui no sábado. Cheguei na loja com o dinheiro na mão
Aí eu falei assim, eu tenho poder. Estou com o dinheiro na mão, é o seguinte, quero desconto. Ficou em R$ 128, não foi? 128, conseguimos fechar por R$ 128. R$ 128, isso no sábado. No domingo, eu entro por aquela porta ali, passo uma pessoa e coloco o envelope dentro do meu bolso. E faz assim, isso aqui é para o pastor. Falei, amém, irmão, glória a Deus. Eu não peguei, não abri o envelope, não fiz nada. Eu deixei aqui o envelope quietinho, bonitinho, tranquilinho. Quando eu cheguei em casa, abri o envelope. Qual era o valor que estava lá? R$ 128. Aí eu liguei para a pessoa, falei, meu irmão, como assim esse valor exato, tão exato que assim, como foi isso? Essa pessoa falou assim, pastor, eu acordei às 3 horas da manhã, porque Deus me acordou, e falou assim, ponha dentro do envelope, R$ 128, e coloque no bolso do meu servo, assim que você o ver. Isso é agir em fé? Dos dois lados. Dos dois lados. Do meu, por fazer algo que eu não tinha condições, e também da outra pessoa que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele poderia ter feito o quê? Não é Deus falando comigo 3 horas da manhã. Que é isso, para com isso. E Deus usa a pessoa dessa forma. E é por isso que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Deus pode agir e Ele vai agir mediante o nível que você crê nele e na sua palavra. Se você crer, você fará maravilhas. E se eu crer, eu também farei maravilhas e vou receber maravilhas. Que nesta manhã Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. E que você age em fé em todo tempo, em todo momento. Cada passo que você der, seja passo de fé. Passo de fé. De fé em fé eu vou. Vou avançando, vou conquistando, e vou prosseguindo, e vou caminhando. Pela fé, não muito depois desses dias, esse lugar vai ficar pequeno. Talvez você não creia, mas eu creio. Essas cadeiras vão estar cheias. Essas cadeiras vão estar sendo poucas perto daquilo que Deus quer fazer com a gente. Eu creio. Pastor, você não conhece Atibaia. Atibaia é uma cidade tão difícil. Atibaia é uma cidade tão assim. Eu não quero saber da cidade. Eu não quero saber o que acontece. Eu só sei que tem um Deus que pode tudo e todas as coisas. Um Deus que está acima da cultura de uma cidade. Um Deus que está acima de toda a sociedade de uma cidade. Um Deus que quer usar a minha vida para transformar pessoas. Um Deus que quer usar esta igreja para transformar pessoas. Você conhece esse mesmo Deus que eu conheço? Você conhece esse mesmo Deus que eu conheço? Então coloque-se em pé e nós vamos orar. Glória a Deus. Feche seus olhos. Nós vamos orar.